pessoas de sucesso! Que prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante, tão urgente como sempre foi. O poder do não. A importância de dizer não. Hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre esse não. Existe uma cultura, né? As pessoas estão pregando, existem filmes, várias coisas dizendo sobre o poder do sim. O quanto é importante você dizer sim para as oportunidades, dizer sim para a vida, sim para os convites que aparecer, porque ali pode ter uma grande oportunidade para a sua vida. Só que tem muita gente dizendo sim e perdendo oportunidades. Às vezes a pessoa não diz o não porque ela acha que o não é uma parede, é um bloqueio. Mas não é. O não é uma porta. E porta é para abrir e para fechar. Vai fechar para alguma coisa e vai abrir para outra coisa. Então, o primeiro ponto é esse. Primeira reflexão. O não é uma parede, não é estático. O não é uma porta. Pode abrir e pode fechar. Outro ponto específico que você deve prestar atenção é: será que você tem medo de dizer não por conta de desagradar as pessoas? Será que você vive a dizer sim porque você tem medo de desagradar as pessoas? Então o não que você diz é para agradar a outra pessoa. E você? Como é que você fica nessa? E tem vários outros motivos que podem fazer com que você tenha dificuldade de dizer não. Um deles, inclusive, é o sentimento de culpa. Você se sente culpado por não poder atender a pessoa naquele momento, ou por não atender a pessoa naquele momento, ou às vezes você pode até achar que dizer não é uma falta de educação, é uma falta de gentileza. E isso muitas vezes acontece por conta da infância, né? Porque nós fomos educados, todos nós, tivemos uma educação de que dizer não era falta de educação. Então, vai lá, filho, você tem que comer isso daqui. Não quero comer. Vai comer sim. Então a criança legal, a criança educada era a criança que baixava a cabeça e dizia sim. Então aquela criança, vamos em tal lugar, não quero ir. Não, vai sim. Você não tem que querer, você tem que ir. Então nós temos que prestar atenção quais foram os aspectos da nossa educação que fizeram com que hoje o nosso comportamento seja esse. Nós tenhamos uma grande dificuldade em dizer não. Esse não parece muito ríspido, muito rígido, mas não é. Agora que você é adulta, que você é adulto, você tem condições de avaliar as situações para dizer um não com maturidade. Outra coisa que se deve levar em consideração, né, os momentos que você diz não, né? Se você for fazer um exercício para dizer não para aquilo que você não quer, você diz não, mas mesmo assim você fica magoado, magoada, ressentido e pensando naquilo por horas, por dias. Por que eu falei não? Podia ter falado sim, né? Isso daí é um sinal de falta de maturidade para falar esse não. Um outro aspecto é quando você diz não e fica bem. Nossa, graças a Deus eu consegui. Esse daí é um não que tem maturidade. Você inclusive se expressa dessa forma. Nossa, eu consegui fazer isso. Uma coisa que eu queria há tanto tempo. Esse é um processo de praticamente libertação daquilo que estava te amarrando, daquilo que estava te condicionando. Outro aspecto que eu quero convidar você a refletir é sobre o poder de escolha. Você reconhecer e viver a escolha do não. Você poder escolher dizer não. Esse poder de escolha é muito importante no seu processo. É o poder de escolha que é a sua autonomia. Então, existem várias situações na vida. Você dizer sim para uma e não para outra é a sua escolha. É a sua escolha de vida. Mas aqui também entra um processo de amadurecimento. Porque quando você diz não para alguma coisa, você está abdicando de outra. Então, não também é abdicar. Abdicar do outro lado. Se você fez uma escolha, né, entre uma coisa e outra, você vai ter uma coisa e não vai ter a outra. Esse processo, você precisa saber vivenciá-lo, analisá-lo, avaliá-lo, entre os prós e os contras de cada uma dessa escolha, em curto, médio e longo prazo. Mas isso não significa
que você não vá tomar a decisão ou não vai escolher porque você está a vida toda analisando, não. Você precisa estabelecer critérios para a sua análise, para que você faça uma escolha consciente, para que essa escolha seja mais assertiva para a sua vida. Por isso é bom você analisar, avaliar, dentro de aspectos de curto, médio e longo prazo, qual vai ser a melhor decisão para a sua vida. E a partir disso, aceitar, acolher e seguir em frente. Saber dizer não é cada vez mais importante, porque os nossos dias estão sobrecarregados. Nós temos uma infinidade de atividades para fazer, de coisas para fazer, de realizações, de coisas que nós queremos, de impulsos, né, vindos pela internet, por todos os meios, do que nós devemos fazer, do que nós deveríamos estar fazendo, de como a nossa vida deveria estar. Então você entra no Instagram, tem vidas felizes e pessoas dizendo o que você deveria estar fazendo e como a sua vida deveria estar. Por isso é cada vez mais importante você dizer não para muitas coisas, para que você possa realmente conseguir viver. Hoje o dizer não é praticamente você conseguir passar os seus dias com integridade, vivenciando. Vou dar um exemplo. O telefone não para de tocar com operadoras de telefone ligando, pessoal de empréstimo ligando. Saber dizer não é simplesmente você entrar no site e dizer que não quer ser incomodado com isso, não me perturbe, não quero isso. Entre outras coisas, é você bloquear algumas pessoas também que podem estar no Instagram, que podem estar te perturbando. Nas finanças, as pessoas têm muita dificuldade de dizer não para pedidos de empréstimo. E aí vive uma grande cilada. Uma cilada, de novo, da dificuldade dessa pessoa dizer não para outra, isso pode existir em qualquer situação, não só na financeira. Então precisa ser cuidado, precisa ser avaliado por que você tem dificuldade em dizer não, ressignificar essas dificuldades de dizer não, que podem, como eu disse, serem dificuldades vindas lá da sua infância, de processos emocionais, de rompimentos, de dores e de bloqueios emocionais que você viveu ao longo da vida, que fazem com que hoje você tenha tanta dificuldade em dizer não. O não ao empréstimo tem ainda uma outra situação, que é baseada em uma crença, que começou com uma crença religiosa e se estendeu como uma crença dentro do inconsciente coletivo de que nós temos que ajudar todo mundo. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que doar, nós temos que ajudar o menos favorecido. E isso é verdade, isso é verdade. Porém, aqui você vai sempre se lembrar que quando você está fazendo uma viagem de avião, você escuta lá aqueles informativos e eles dizem: ao qualquer sinal de despressurização ou de qualquer inconveniente lá no voo, vai cair máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você e depois nas crianças ou nas pessoas que estiverem à sua volta. O que isso significa? Você tem que se ajudar primeiro. Você tem que fazer por você primeiro para que você tenha condições de ajudar o outro. Então, sempre que você ficar na dúvida ou que você quiser fazer esse empréstimo para alguém, né, e as pessoas pedirem dinheiro emprestado para você, o que você vai olhar? Você vai olhar primeiro para a sua condição, né? Máscaras de oxigênio primeiro em você, depois no outro, para que então você tome de novo a melhor decisão. Uma decisão que não seja pautada no medo de dizer não, que não seja pautada no medo de desagradar, que não seja pautada no medo de ser ríspido ou de ser inconveniente ou isso ou aquilo. Por quê? Se a sua decisão for pautada nisso, significa que você não está sabendo se posicionar, que você não está sabendo dizer esse não. E há formas para se dizer adequadamente, de forma conveniente, de forma amorosa, um não. E esse não pode, inclusive, ajudar essa outra pessoa. E num outro momento, se você não puder mesmo ajudar. Então, se você tem o seu planejamento financeiro prontinho, já executado,
comprometido até o final do ano, por exemplo, e o dinheiro que você tem guardado é o dinheiro da sua reserva de emergência, é o dinheiro da sua reserva de emergência. Cabe a você avaliar se você vai comprometer o seu orçamento até o final do ano ou se você vai comprometer a sua reserva de emergência para emprestar o dinheiro. Lembra sempre da máscara de oxigênio. Máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro. Maravilha? Isso, quando nós ajudamos o próximo, nós podemos ajudar inclusive. Você quer dinheiro emprestado? Eu posso te ajudar de uma outra maneira? E aí entra alimentos, você pode ajudar essa pessoa se ela está passando por alguma situação, sempre. Alimentos em primeiro lugar, você precisa de alimentos, é alguma questão com a saúde, eu posso então pagar uma consulta médica para você, eu posso pagar um exame médico para você, é questão da escola, tudo bem, eu posso pagar a escola esse mês para o seu filho, como eu posso te ajudar? Então veja, a diferença entre você dizer, não vou emprestar para... Eu não posso te emprestar esse dinheiro agora, mas como eu posso te ajudar? Um outro aspecto importante de saber dizer não é que hoje saber dizer não é praticamente uma atitude para sobreviver. Porque nós somos bombardeados por diversos impulsos a todo momento, o tempo todo, de você deveria viver isso, você deveria viver aquilo, você deveria estar viajando para tal lugar, aqui é que é bom, você deveria fazer esse empréstimo, você deveria usar essa operadora, você deveria fazer essa viagem, você deveria comprar esse curso. Então você usa as redes sociais. É isso aí. Você usa as redes sociais e você é bombardeado por uma infinidade de opções. Você tem que saber dizer não para poder você viver com integridade. Você tem que saber dizer não, por exemplo. Você está usando seu celular e começa um monte de ligação de operadoras de celular querendo vender isso, querendo vender aquilo, de bancos querendo oferecer empréstimo e não sei o que mais lá. Você tem que fazer uma escolha, você tem que dizer não para tudo isso, entrar lá no site, colocar não me perturbe. Não me perturbe. É isso. Você já vai começar a viver um pouquinho. Você tem que saber olhar lá para o teu Instagram e não ficar o tempo todo, o dia todo, com o celular na mão. Para que você possa viver as coisas que estão acontecendo no momento presente. No aqui e agora. Então tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não para o tanto de promoção que existe. Para o tanto de coisas que existem para comprar. Para o tanto de coisas que existem para se usar. Coisas e coisas. Materiais. Para quê? Para que tudo isso? Para que tanto? Para que tanto? Você vai usar tudo isso? Você vai aproveitar tanto? Né? Saber dizer não para tudo isso. Então, saber dizer não para as compras por impulso. O não é poderosíssimo. Porque o não é uma liberdade. O não é a constituição da sua autonomia. Essa questão do não, enquanto escolha também, em relação à nossa agenda, aos nossos compromissos. Se você não aprender a dizer não para vivenciar as suas prioridades e aproveitar melhor o seu tempo, você não vai conseguir aproveitar o seu tempo de vida. Vai ficar correndo atrás de fazer 1001 coisas, porque não aprendeu a dizer não. Faça o exercício de aos poucos ir dizendo não. À medida que você observa a sua vida aumentando tempo de qualidade, quando você vai dizendo não em relação à agenda. Tem uma frase muito interessante que diz: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 5 horas afiando o machado. E essa frase ela é muito significativa, porque é um poder de escolha. É também um não. Não, eu não vou optar por isso. Eu vou optar por ficar 5 horas afiando o machado. E os outros iriam achar que é um absurdo. Né? Um absurdo. Não, vai logo. Começa logo. A pessoa, não, eu vou ficar aqui sentada aqui nesse banquinho afiando o meu machado por 5 horas. Depois eu chego lá, tuc, 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 sem muito esforço. É também uma opção. É uma escolha. É abdicar. É dizer não para uma opção e dizer sim para outra opção. Então aqui,
nesse vídeo hoje, nesse momento com você, eu estou compartilhando as diversas facetas positivas de dizer não, de poder dizer não. Agora eu quero ouvir um pouco de você. Coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários como é que foi para você esse vídeo, se isso daqui fez algum sentido para você. Se você quiser alguma outra sugestão de conteúdo, coloca aqui também para mim. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho para você receber sempre as novidades que eu tenho aqui para você receber esse conteúdo. Meu objetivo é que você consiga desenvolver-se financeiramente, mas principalmente desenvolvendo seu próprio ser. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. O Instagram é Juliana Campos Oficial e eu aguardo você aqui no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.